Muito bem, então continuando aqui o nosso estudo de verbo, vamos agora conhecer, pessoal, as estruturas, os elementos estruturais do verbo, né? Então, todo verbo, né, ele possui uma estrutura. Antes de nós entendermos os tempos verbais, os modos, né, nós precisamos conhecer como é que é formada a estrutura do verbo. Então, vamos ver aqui, os elementos estruturais do verbo são o radical, a vogal temática, o tema e a desinência. Nós já conhecemos esses conceitos quando nós estudamos a parte de formação de palavras. Lembra que no processo de formação de palavras, que nós conhecemos os elementos mórficos? Lá nós falamos de radical, falamos de vogal temática, de tema, desinência. Inclusive, eu acredito que você, né, já deve saber. Então, para a constituição de um verbo, nós temos um verbo. Então, os elementos mórficos, né, que compõem o verbo são o radical, a vogal temática, o tema e a desinência. Então, vamos conhecer agora cada um deles e os seus detalhes. Então, vamos começar pelo radical. O que é o radical? Lembra do que nós falamos lá no formação de palavra? Radical é a parte imutável do verbo que concentra o significado essencial de um verbo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, pense, do verbo pensar. Então, no verbo pensar, eu pego, por exemplo, P-E-N-S, pense. E eu posso formar, por exemplo, penso, pensou, pensava, pensei e pensarei. Observa que o elemento, o pense, ele é imutável e ele concentra o significado essencial do verbo. E com estas palavras, aqui, ó, para que eu possa formar as palavras, basta eu acrescentar alguns termos aqui, ó, que nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente chama, né, esses termos. Ó. Quando eu pego o pense, que é o radical, com um O, eu tenho penso. E assim, ó, eu tenho vários outros. Então, esta parte imutável, que contém o significado do verbo, nós chamamos de radical. No verbo beber, por exemplo, eu tenho bebe, B-E-B. Olha como é que fica, ó. Bebo, bebeu, bebia, beberei e bebera. Veja, eu consigo formar palavras e observa que uma parte dessa palavra, uma parte desses verbos, fica imutável. E nessa parte justamente que está o significado essencial para aquele verbo. Chamamos isso de radical. Temos, por exemplo, aqui em partir, ó, do verbo partir. Ó. Eu separo aqui, ó, P-A-R-T, parte, e eu posso formar, ó, parto, partirei, partia, partira e partiu, certo? Então, aí eu tenho o que, pessoal? Eu tenho o radical. Temos outros verbos, por exemplo, o verbo estudar, o radical estude, o verbo amar, gostar, vender, comer, viver, sair, partir, proibir. Observa que todos eles têm uma partezinha fixa. Agora, nem sempre, pessoal, isso vai acontecer desta forma, né? Existem verbos em que eles não têm essa estrutura regular. E aí nós vamos ver isso aí lá na classificação dos verbos, verbos regulares, verbos anômalos, verbos irregulares, então vamos entender isso aí. Mas, por enquanto, é importante que você entenda as partes, as estruturas, né, de um verbo, para que na hora que a gente falar, na hora que a gente for fazer uma classificação e dizer tal coisa é a mudança do radical, é quando o verbo muda o seu radical, para que você já entenda e já saiba o que é radical, né, para a gente não precisar explicar de novo o que é radical. Tá? Então, por enquanto, foque nisso. Radical é a parte imutável do verbo que concentra o significado essencial do verbo. Agora, só para aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, em relação ao radical, nós temos a forma risotônica do verbo e nós temos a forma arrisotônica. Então, o que é forma risotônica? Chama-se forma risotônica as formas verbais cujo acento tônico recai, né, no radical. Quando a gente diz acento tônico, não necessariamente nós temos um acento. Na verdade, poderíamos dizer que quando a sílaba forte, né, recai no radical. Eu digo compro, olha aqui o radical. Compro, ó, a sílaba mais forte é com, está dentro do radical. Vendem, ó, vendem. A sílaba mais forte é vem e está dentro do radical. Parte, parte. A sílaba mais forte é o par e também está dentro do radical. Da mesma forma, morre,
desce e estudo. Então, todas estas formas, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, está no radical. A isso nós chamamos de forma risotônica. Também temos a forma arrisotônica. Então, chama forma arrisotônica as formas verbais cujo acento tônico não está no radical, mas na terminação verbal. Quando eu digo, ó, comprei, ó, a sílaba forte é o prei. Então, observa, o radical é compre, e a sílaba forte está fora do radical. Então, quando a sílaba forte, o acento tônico, está fora do radical, a gente diz que esse verbo está na forma arrisotônica. Ó. Venderam, venderam. Então, observa, o radical é vende e a sílaba forte é aqui, ó, de, né? Venderam. Então, forma arrisotônica. Temos ainda, ó, partiram. Então, sílaba forte está na terminação verbal. Morreu, desceu, né? Desce. Então, desceu, ó, desceu, desci, desceram. Todas as formas, a forma verbal, acento tônico, na verdade, está fora do radical. E para finalizar, nós temos aqui o verbo estudar. Ó, estudei, certo? Então, vimos aí o conceito de radical, que faz parte da estrutura do verbo.